Olá, eu sou o psicanalista Kleber Silva, diretor do Instituto da Família, e hoje nós estamos numa data especial. Estamos dando início ao nosso podcast. Podcast Pense Nisso. O nome do nosso podcast é Pense Nisso, porque a ideia é justamente aguçar o pensamento, a ideia é expandir a consciência através de assuntos pertinentes à saúde mental, à saúde emocional. E é com muita alegria que nós vamos estrear hoje, né? A finalidade desse podcast é ter um espaço onde nós possamos tratar de assuntos psicanalíticos com convidados especiais e principalmente os nossos alunos. Você, aluno aí do Instituto da Família, que nos traz uma alegria, uma honra de estarmos juntos, agora entramos de férias. Esse dispositivo é para você, né? Faz parte da sua formação e muito em breve você estará aqui conosco. E é uma grata satisfação, uma imensa alegria ter conosco dois convidados muito especiais, né? Dois convidados queridos para estar conosco esse dia, que é o pastor William Pontes, um amigo já de muitos anos, né? E seja bem-vindo, William, que Deus te abençoe. Vamos conversar um pouquinho aí sobre assuntos tão importantes. Dê seu, a sua saudação. Pessoal, bom dia. Meu nome é William, faço parte aqui dessa equipe maravilhosa hoje, dessa mesa nobre, com pessoas tão cheias do saber. E a gente está aqui junto para desenvolver um pouco essa temática que o nosso mestre aqui, professor Kleber, psicanalista, junto com o Rodrigo, vai desenvolver essa temática de assuntos contemporâneos que são muito preciosos e importantes nós discutirmos e refletirmos sobre. A importância da psicanálise para os dias atuais. E também ao meu lado, o meu amigo psicanalista, Dr. Rodrigo Mazeto, formado pelo Instituto e professor do Instituto da Família. Seja bem-vindo, meu amigo do peito. Ô, Kleber. Bom dia, pessoal. É isso aí. Vim aqui fazer parte desse trabalho, que é uma sequência de outros trabalhos do Instituto, inclusive, porque a gente já fez outros podcasts, Descomplicando, e outros trabalhos em conjunto. E hoje a gente veio aqui atender esse chamado para falar um pouco sobre esse novo mundo, pensar um pouco, pense nisso, né? Vamos pensar um pouco em tudo isso. Pense nisso. E esse trio aqui vai estar sempre rodiziando, né? Porque ou vai estar eu, o Rodrigo, sempre no podcast, ou eu, o William, ou o Rodrigo e o William. E a gente sempre vai estar trazendo algum aluno, algum convidado. Acompanha-nos nas redes sociais, né? Compartilhe, né? Eu gosto muito de uma palavra que diz espelhe e espalhe, né? Então nós temos que espelhar o assunto, ou seja, vivenciar o assunto e espalhar o assunto. Que assunto é esse? A psicanálise. A psicanálise e a sua importância na atualidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Lembrando que nós somos cristãos e somos uma escola que tem uma cosmovisão cristã, formamos psicanalistas, mas temos uma cosmovisão cristã. Então nós estamos aqui em torno de assuntos muito importantes e terá temas sugeridos por vocês. Nos acompanhe, será uma grata satisfação. O propósito é fazer quinzenalmente, inicialmente, e conto com a sua participação, querido aluno, querido amigo, que você possa desfrutar desse espaço, porque é um espaço de cuidado, né? A ideia é cuidar através da psicanálise. E vamos lá bater um papo aqui. Quero começar aqui conversando com o nosso pastor, né, no lugar de pastor, perguntando para ti, como você verifica a relevância, né, a importância da psicanálise hoje na parceria do cuidado pastoral? É importante mesmo hoje o obreiro
ser um psicanalista, ter uma formação que entenda um pouco mais das emoções, da psicologia, da mente humana, hoje se torna mais importante do que antes. Como você enxerga isso, pastor? Olha, Kleber, excelente pergunta sobre essa questão de como os obreiros, né, como os soldados da fé, se a gente pode assim chamá-los, como que eles devem entender esse ponto da psicanálise como uma ferramenta, né, embora ela seja uma ciência, mas como ferramenta para um obreiro, para uma pessoa que se dedica ao cuidar, se dedica a cuidar daquelas pessoas que estão em sofrimento, e até mesmo é um chamado que Cristo deixou para esses obreiros, e toda ferramenta que ela possa ser bem utilizada, ela deve ser conhecida, e esses obreiros se debruçar sobre ela. A psicanálise, eu entendo que ela é muito importante. A gente entende que dentro do contexto cristão tem as questões espirituais, ok, e elas são reais, são verídicas e são legítimas, mas é muito importante conhecer sobre a psique humana, porque foi algo que Deus fez no homem, foi algo que Deus construiu. E quando nós nos movemos no sentido de entender isso facilita o trato do outro, o trato daquele que está em sofrimento, que está em condições, que precisa de ajuda, né? Então, unindo a psicanálise, unindo ao evangelho, à teologia, isso vai potencializar o obreiro, vai potencializar o cristão, vai potencializar esse indivíduo que ele se dedica ao cuidar de verdade, mas o cuidar de verdade da outra pessoa. E ultimamente, né, principalmente, não sei se podemos chamar já de hipermodernidade que estamos vivendo, ou pós-modernidade. O Rodrigo depois escolhe uma, mas já estamos numa hipermodernidade, né? E com as mudanças sociais que essa modernidade trouxe, né, as pessoas se tornaram mais distraídas do cuidado com as emoções, com a psique, estão muito envolvidas com a própria imagem, né? Até uns anos atrás teve um congresso na França falando sobre o império da imagem, né? O quanto as pessoas hoje estão presas em um desejo de se ajustar ao que é importante na atualidade, tal como um corpo bem definido, uma posição social monetária significativa. E aí você vê as pessoas muito envolvidas com essas demandas e muitas vezes desenvolvendo depressões, ansiedade. Você avalia que no seio da igreja existem muitos depressivos também? Olha, Kleber, eu avalio... Perdidos nesses apelos modernos? Existe isso infelizmente, são os números e as considerações são muito, muito, muito altas. Eu posso até dizer aqui do meu próprio caso, né? Eu tive um caso extremo de chegar ao ponto de entrar numa depressão, sofrer um burnout, exatamente pela condicional da sociedade contemporânea, que de certa forma ela é uma sociedade programada para adoecer o indivíduo, independente da religião, da religiosidade, espiritualidade. Essas distrações nos levam para um distanciamento de uma saúde emocional boa, de uma saúde espiritual boa. Porque quando falta o equilíbrio em alguma dessas partes, espírito, alma e corpo, o sujeito vai adoecer de alguma forma. Então, o contemporâneo hoje é um contemporâneo, é um sistema, a cultura, exatamente isso que você falou aqui, é um sistema, eu entendo que é um sistema programado para adoecer o indivíduo, adoecer qualquer pessoa, independente da religião. Mas olhando como pastor, e que nós circulamos dentro das igrejas, a gente vê, sim, infelizmente, muito adoecimento nesse aspecto da depressão,
crise de ansiedade, transtornos diversos. Então é claro Isso que é precisa claro. de profissionais cristãos. Precisa de cada vez profissionais mais cristãos dentro nessa desse área. contexto para auxílio. Com certeza, com E eu certeza. fiquei pensando aqui, Rodrigo, né, até numa conversa que eu tive com ele recentemente, que o tempo já foi marcado de diversas formas, né? O tempo já foi marcado pela natureza, né? Época que não existia a civilização, éramos indígenas, né? E ainda existem comunidades indígenas. Eu já tive o privilégio de conviver 6 meses em uma aldeia indígena. E ali o tempo é marcado pela natureza, né? Eu lembro que eu dormia às 6 horas da tarde, porque escurecia, e acordava às 5 horas da manhã, quando o sol já, né, aparecia, né? Então, o tempo marcado pela natureza. Depois o tempo foi marcado, né, por 16 séculos aí, pelo relógio da igreja, né? Então, foi marcado pelo relógio da natureza, foi marcado pelo relógio da igreja. Ou seja, a igreja tinha uma influência nas micro e macro relações, desde as relações familiares, as relações governamentais, o poder, né? Então, a igreja mediava, né, a realidade de cada sujeito. O tempo marcado pela igreja. Hoje, o tempo é marcado pelo relógio da empresa, né? Como é que você avalia, você que é psicanalista já há anos, dá aula de psicanálise, tem uma mente preciosa, como você avalia esse fascínio de dever, essa busca incessante, né? As pessoas não têm tempo para nada, as pessoas elas trocaram, né, a contemplação pela obtenção. Como é que você avalia isso, né? O que você pode dizer, né, a respeito desse cenário? O mundo vai acabar em psicanalistas? Vou tentar responder alguma dessas perguntas aí que você fez, mas queria passar aqui, tentar passar um pensamento baseado no que o pastor respondeu e da questão desse novo tempo. Pensar assim, já até para marcar aqui, que estou como psicanalista aqui, então vou marcar a subjetividade sempre que puder, né? Não vou dar uma resposta que não seja marcando a subjetividade. Esse é o meu propósito, é o que eu vou tentar fazer aqui. Então, assim, vamos pensar. Que quando a gente fala de um sistema, para um psicanalista, a gente pensa... Eu tenho um material do Freud muito interessante na época do Freud, que quando surgiu o telégrafo e a comunicação ali, daquela revolução que teve, assim, já, que estava acontecendo naquele período do século XIX, tinha uma doença que apareceu, uma doença nervosa. E o Freud vai fazer um comentário nisso, se eu não me engano, no Mal-Estar da Civilização. E estava todo mundo muito preocupado e sempre colocando a questão no que aparecia de fora. Então era como se toda aquela revolução causava algo no sujeito. E o Freud, como o pai da psicanálise, ele já trabalha diferente. Ele já foi dar responsabilidade subjetiva naquele momento e disse assim: não, tudo isso que é causado é por causa dessa dinâmica entre consciência, inconsciência e esse mecanismo de defesa-recalque. Então a gente não vai falar sobre teoria, mas só para a gente entender esse momento que o Freud responsabilizava o sujeito e não o avanço da tecnologia daquela época. Ou seja, por quê? Porque se a gente fosse pensar em Jacques Ellul aqui, a gente pensar na técnica de que algo do mundo causa em mim, eu tiro uma responsabilidade do sujeito de ver que como o sujeito... porque somos nós que criamos tudo isso. E somos nós que aderimos a tudo isso. O sistema exige, o sistema consegue nos capturar. Nós somos capturados pela tela do celular, nós somos capturados pelas redes sociais porque existe algo de nós aqui. Isso é criado por nós, é criado por causa de uma demanda. Então o sistema se apropria disso, né? Aí, de quando você fala desse tempo da empresa hoje, o Forbes, ele continua uma sequência que você veio falando sobre a linha dos pensadores, de pensar daquele tempo que era da natureza,
aí você pensa no período que eles vão falar de Deus, né? Que você marca como igreja. Eu entendo essa diferença. Foi muito legal você marcar isso como cristão, porque você não quis colocar Deus na parada, porque acho que se a gente fosse pensar Deus no sentido universal, não é Deus, é a igreja, porque era algo que era gerenciado pelos homens aqui. Então, foi gerenciado pelos homens aqui. Aí depois a gente pensa no iluminismo, a era do saber, né? Que a gente veio com os pensadores e tal. E que hoje o Forbes ele pensa assim, nós não temos mais norteadores. Porque tudo isso eram norteadores que davam para a humanidade um norte, uma direção e qual seguir. Então a natureza era o meu norte. Igual você falou, eu era norteado pela natureza. No segundo momento, agora eu sou norteado pela igreja. A igreja me fala o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. E em todos esses momentos, a responsabilidade subjetiva ele fica meio capenga, porque sempre é assim. Quando for entrevistar um soldado do Hitler, por que você matou? Ele falou, matei porque eu cumpri ordens. Então, a minha responsabilidade subjetiva caía. Né? E na Era do Saber também teve esse respaldo do conhecimento que me norteava. Por Forbes, agora, nesse momento, e se a gente fosse pensar nessa contemporaneidade, nós estamos num mundo que caiu o saber, porque a internet, por exemplo, o banco de dados do Maiá tem muito mais saber que qualquer outra pessoa. Né? Exato. Então, se a gente for pensar a igreja, é o Jacques Lacan, quando ele vai falar que não é mais o nome do pai, não é mais uma coisa vertical, são os nomes dos pais. Uma coisa mais horizontalizada por causa do avanço da internet que conectou o mundo. Então, o Forbes, ele pensando tudo isso, pensando em Jacques Lacan e pensando junto com os outros pensadores, ele falou, o mundo está desbussolado. Quando perdeu o seu norteador, e quando você fala de uma pessoa que entra na empresa, e assim, aí eu já penso uma outra coisa, eu acho que me escapa um pouco um pensamento de um pensador comum, assim, mas eu pensar mais uma demanda do sujeito em querer se encontrar, tentando fazer uma busca do que se tinha no passado, por exemplo, porque o trabalho, de um ponto de vista, era aquilo que dava para o sujeito um norte também. Sim. E aí você pensa no trabalho como aquilo, o trabalho enobrece o homem. Né? Para a empresa, enobrece a empresa. Mas aí você pensa assim, aquela coisa de sublimação através do trabalho, que o trabalho dá sentido. Para mim, por exemplo, dá muito sentido acordar e ter que trabalhar, me coloca numa situação social positiva, inclusive. Ele é trabalhador. Mas agora a gente chegou numa situação, o pastor comentou do meu burnout. Eu tô com uma doença aqui, desculpa alongar um pouco, mas é que o tema é vasto. Eu tô com burnout, eu tô doente de tanto trabalhar, então a gente já começa a perceber uma demanda, porque quando eu estou querendo pender muito para um lado é porque eu não estou querendo dar um trato para o outro lado, então é de responsabilidade do sujeito, assim, difícil eu conseguir, eu como psicanalista, tentar achar que tudo isso é problema do sistema, né? Eu acho que o sujeito na sua demanda e talvez de não conseguir gerenciar o seu eu, a sua vida, e ele acaba atendendo uma demanda aí para poder dar conta da vida. E o trabalho seria uma dessas questões. Sem querer cortar aqui o Rodrigo, mas é interessante isso que você disse, né, da responsabilidade do sujeito, até pelo fato dessa bússola que ele perdeu. Sim. Né? E o fato de termos perdido essa bússola, de alguma forma, em algum momento, foi que deixou a sociedade contemporânea confusa ao ponto de tamanho adoecimento. Né? E realmente, a responsabilidade do sujeito ela não escapa, né? Todos nós temos para não escapar, né? O psicanalista está nesse trabalho, né? De responsabilizar. Por quê? Porque você vê como que o nosso discurso, a gente comentou um pouco aqui nos bastidores aqui, e a gente conversou sobre essas questões. O nosso discurso sempre é direcionado para o outro. A empresa está me causando isso. Eu entendo que a gente vê uma apropriação do sistema
né, a gente vê, e as empresas hoje, segundo os relatos que eu acompanho bastante o Forbes, e ele vai trabalhar essas questões, de que as empresas não estão preparadas. O mundo não está preparado para essa mudança que teve. Foi muito repentina e o mundo não está preparado. Abrupta. Então, sempre é importante ver como que o sujeito... Eu não queria falar abertamente assim, mas a gente tem que se virar. Mas é que essa ideia que se tem hoje, principalmente, não vou me direcionar à ideia, mas de que como as pessoas se identificam e buscam identificação nessa ideia de ter, numa ilusão e numa projeção desse sistema que nós vivemos, né? Então a pessoa ele tenta trabalhar tentando ser o dono da empresa. Então ele se projeta naquela figura capitalista, assim, que aí ele acredita que um dia ele vai conseguir chegar lá. Mas o resultado... E aí a gente sai do campo financeiro e entra para o campo do pastor, que está fazendo um trabalho de pastor. E aí, eu não sei qual que é a parada do pastor, mas você vê como adoeceu, né? É alguma demanda, que é isso só na clínica, só no divã, né? Por outro lado, é engraçado, né? Como a psicanálise e quem faz análise consegue gerir melhor as novidades que o mundo traz e requer um posicionamento de cada sujeito, né? E ser um analista, fazer análise, né? Você que é uma figura que fez análise, que faz análise, que é um psicanalista, na sua fala, o que me chama a atenção é que nós podemos, nesse momento atual, talvez verificar uma oportunidade única na história, né? Em vez de... Eu estava indo por um caminho mais de problematizar o sintoma, o adoecimento, e ao te ouvir, a minha consciência deslizou para outra ideia, a ideia de como fazer um bom uso desse momento atual. E quando você pensa na história, o que nós temos? Nós temos um período onde existia uma verdade absoluta para toda a realidade, né? O Francis Schaeffer fala muito sobre isso, né? Então, uma verdade para toda a realidade. Então, na pré-modernidade, a verdade que existia era uma verdade de Deus, né? Eclesiocêntrica, né? Uma verdade teocêntrica, né? Nas faculdades eles vão falar isso. Aí, século XVI, começa a modernidade, né? A partir da reforma protestante, começa a se ler novamente os filósofos, a medicina avança, começa a voltar, né? E a cientificidade ocupa o lugar. Então, a modernidade traz uma verdade também, a verdade da ciência. O homem acreditou, através da ciência nós vamos resolver o problema da humanidade, né? Então existia um norteador nesse período, que era Deus, a igreja, depois a ciência, e hoje não existe. Hoje não existe uma verdade absoluta. Existe a sua verdade, a minha verdade. O Nietzsche tratou isso, né? Fala disso. E aí, a originalidade de um sujeito pode aparecer com mais clareza. Só que aí vem o problema, né, que você falou no final. Será que nós estamos preparados para isso, né? E o que pode levar alguém a fazer um bom uso, na sua opinião, pastor, do momento atual que você é mais livre, né? Porque não é a igreja que está ditando, não é a ciência que está ditando, é você, né? Então, não existe mais uma verdade. Para nós cristãos existe, mas do ponto geral não existe. E o que pode... Eu vejo aí uma oportunidade, através da fala do Rodrigo, de ter uma vida mais original, né?
Mas a gente verifica nas estatísticas que isso não tem acontecido. Pelo contrário, as pessoas têm cada vez mais adoecido mentalmente. Então, o que então é de fato determinante para que alguém hoje viva bem? O que você acha, pastor? Eu acredito que um dos pontos problemáticos hoje que as pessoas têm dificuldade em viver bem é o fato delas terem perdido referências, né? Hoje, com o advento da tecnologia, todas essas coisas de redes sociais, as referências hoje que as pessoas se espelham é muito pobre. E quando nós entramos nessa seara de cada um tem a sua verdade, e é fato isso, a gente vê isso todo santo dia. Todo santo dia. Os honestos têm a sua verdade. Os criminosos têm a sua verdade. Os evangélicos têm a sua verdade. Aqueles de outras religiões têm a sua verdade. Os empresários têm a sua verdade. Os CLTs têm a sua verdade. Os autônomos têm... Então, assim, é uma sociedade cheia de verdade. E com isso se perde as referências. Nós perdemos referências basilares que vão nortear o homem. Em virtude disso e de tudo isso que está sendo colocado aqui, adoece. Não tem como não adoecer. Não tem como o sujeito... Eu achei interessante essa palavra que o Rodrigo usou, né? Desbussolado. Nós vivemos numa sociedade perdida. Perdida. Vocês falando isso, me tem uma visão de um homem, uma pessoa dentro de um labirinto, né? Tentando ser... tentando entender, tentando viver, tentando se dar bem, que hoje a cultura do se dar bem, ela parece que ela está mais acentuada, né? E o brasileiro ele já tem, né, aquele famoso ditado, né, o jeitinho brasileiro para ele se dar bem. Então tudo isso é muito problemático e afeta aonde? Dentro da comunidade cristã, que no meu caso aqui eu tô dentro desse ponto, ao ponto de trazer o adoecimento até para aqueles que se identificam como mais espirituais, aqueles que se identificam como mais detentores do conhecimento da teologia, aqueles que se identificam como detentores do conhecimento do homem, da mulher, da família. Então, até estes estão doentes. Por quê? Porque deixou de seguir boas referências. Então, quando eu falo de boa referência aqui, eu falando como pastor, como cristão, de Jesus. Então, até Jesus deixou de ser referência para os homens dos tempos de hoje. Até mesmo aqueles que professam a fé nele. Tem filósofo que fala que os cristãos precisam ser cristianizados. Exatamente. Porque escapam. E para você, Rodrigo, nesse mundo, ao mesmo tempo que a gente verifica que, de forma massificada, o desafio tem sido muito grande, e muitas pessoas têm adoecido, né? Mas também eu enxerguei na sua fala aqui uma grande chance, né? E aí talvez a sua própria experiência fala um pouco disso, né? Porque você é alguém que se superou aí mentalmente, fisicamente, e hoje considera você uma pessoa saudável mentalmente. O mais saudável é ele aqui, viu? Nós estamos na caminhada, na jornada de... Então, como se apropriar desse período de forma saudável, meu amigo? Eu vou me utilizar sempre dos pensadores atuais assim para poder responder, mas assim, muito legal que o pastor trouxe aqui e realmente é uma resposta final do Forbes também. Eu pego o Forbes porque eu fiz os últimos estudos de psicanálise, os últimos anos eu fiz estudos lá, e então eu tenho muito dele aqui comigo. Então é o seguinte: moral. Se a gente fosse pensar em moral, daquela questão, pensando numa questão subjetiva, o William trouxe isso. Então, quando você pega a empresa e ela tem aquele conjunto de regras, por mais que a gente pense numa ética empresarial, mas a gente vê que ela está carregada de um conjunto de regras e pensamentos que tem muito
do que beneficia a ela em si. Quando você pensa numa divisão dentro da igreja, então a gente já vê também que são conjuntos de regras que são diferentes de um grupo, de determinadas pessoas, mesmo dentro de um determinado ministério. Então, quando a gente pensa na minha verdade, e eu penso em moral, eu sempre estou pensando do ponto de vista subjetivo, então eu tenho várias morais aí. Quando a gente pensa em ética, na palavra mesmo, assim, ethos, naquilo que cobre, naquilo que dá sentido não ao que eu penso só, mas ao que o outro pensa, não no sentido jurídico da coisa assim, que o meu direito termina aonde começa o seu, ou o seu termina onde começa o meu, não nesse sentido, mas quando a gente pensa que nesse mundo nós podemos estar juntos. Porque no passado era impossível se você tá no mundo sem cumprir com as regras da igreja, por exemplo. Você ia morrer. Você ia ser perseguido, como aqui no nosso próprio país foi perseguido pessoas porque não conseguia lidar com aquele conjunto de regras. Então o que eu queria marcar aqui, moral e ética. Uma das coisas desse novo tempo, que é uma solução que eu andei pensando há muitos anos, com relação a disso. Então, eu tenho que sair do meu mundo interno, daquilo que seria uma minha neurose, de que eu acho que eu penso que como que tem que ser, desse estabelecimento vertical, e eu entrar nesse negócio do outro também pode ser do jeito dele, porém, nós temos uma ética. Não é bagunçado, porque nós vivemos em civilização. Porque nós somos seres sociais. Então isso vai marcar muito a maneira como que nós fazemos as coisas aqui nesse mundo. Em outras palavras, gente, para ficar assim um pouco mais fácil de entender, eu posso fazer o que eu quiser. Só que a ética é o meu marcador nesse novo tempo. Eu não posso mais me marcar pela moral. Eu não posso ir lá no passado, porque a gente já viu que passou essa fase. O mundo mudou. Né? Então, meu marcador atual, o Kleber pergunta, como que você lidou com tudo isso? Usando a ética. Então, nas relações, uso a ética como meu marcador. Eu não sei se vocês conseguem entender essa questão, mas a ética ela muda a todo instante. O interessante da ética é que a ética permitiu uma revolução, por exemplo. O feminismo. Né? Então, o feminismo nasce, e aí ele pode nascer com uma ideia, mas dentro da civilização, a ética que permitiu uma revolução das mulheres agora poder trabalhar sem que o marido assinasse um documento permitindo a mulher trabalhar. Então a ética que foi dando. Para mim, a resposta para te dar do que como eu consegui conviver melhor nesse mundo e como eu tenho conseguido e como eu tenho baixado as minhas neuroses significativamente foi usando a ética. Então eu combino com meu amigo, com aquele outro, alguma coisa nesse novo mundo. Eu faço o que eu quiser fazer nesse mundo, desde que o produto da minha ação ele possa beneficiar a mim, possa ter interesse a mim, mas que esse produto que é colocado no mundo, isso já é uma voz do Forbes, aqui estou ecoando o Forbes, ele se utiliza. Um exemplo básico, simples, a música, por exemplo. Na música você mata alguém, num filme você mata alguém, num livro você mata alguém e não é preso. Sim ou não? A arte te permite, um teatro que você falou, Kleber, você permite matar alguém num teatro e não ser preso. É aonde que você consegue produzir alguma coisa que socialmente é aceita. Dentro da igreja, você pode fazer trabalhos, e não precisa ser daquele ponto de vista mais do passado. Se a outra pessoa não fizer direitinho conforme o pastor quer, mata ele, crucifica. E aí acabaram aqui crucificando o autor da vida, segundo a Escritura. Então, eu acho que isso que eu queria deixar. A ética como algo que marca a ação do sujeito. Eu não faço mais o que eu quero só do que eu acho que é, da minha verdade, mas eu considero o outro porque somos seres sociais. Então, o meu produto tem que ser um produto ético. Essa é uma resposta. Você acha que a ética, na verdade, é o que pode ajudar o sujeito a transitar bem nesse novo tempo, algo porque assim essa hipermodernidade algo porque a ética, se a gente fosse pensar em ética no passado, muita gente não tinha o direito, né? Porque dentro de uma civilização passada
Né? O pobre não tinha direito, sei lá, o negro não tinha direito, a mulher não tinha direito. Então, mas isso veio mudando e a ética veio permitindo essa revolução. E para você ver que a ética permite você andar nessa civilização. É um marcador, na verdade, né? Você de andar e você não tem uma neurose, porque amanhã você pode mudar o acordo. Um sujeito moralista, ele não quer mudar o acordo. Ele é rígido, é neurótico, é doente, é patológico. Um sujeito da ética, se eu combinar alguma coisa com o Kleber e amanhã eu mudar, por mais que eu sofra o dano, a pessoa vai dizer assim, mas você combinou comigo uma coisa. Não, eu combinei, mas eu precisei mudar. Você pode mudar. Isso vai dando espaço para a gente combinar, né? Eu assassinei no meu passado, eu estou preso, agora eu sou livre, eu quero fazer alguma coisa boa, eu não preciso mais condenar esse sujeito, ele pode produzir alguma coisa a partir de agora. Ele não precisa... Isso aí, eu estou usando um exemplo básico, mas dentro das relações, por exemplo, hoje se permite o divórcio. Vamos falar de um tema que a igreja acabou até que aderiu, né? Sim. Antigamente não se permitia, mas por quê? Dentro de um contexto ético, até a igreja, praticamente em geral, né, pastor? Aceitou, por quê? A gente viu que tinha muitas mulheres que viviam debaixo de uma opressão. De um jogo muito pesado. E aí, no contexto ético, vamos dar liberdade para essa irmã sair dessa, porque existe um contexto que está fora, porque senão ela fica debaixo de uma posição do outro que não está dando vida para ela. Então, é isso que eu quis dizer com a ética, e realmente desse produto. E eu percebo também algo assim, aí também potencializando a ideia da importância da psicanálise mesmo nos dias atuais. As pessoas, elas sofrem muito por conta do desejo, né? O Lacan vai dizer sobre o desejo. Qual é a matriz do desejo para o Lacan? A matriz do desejo para o Lacan eu desejo ser desejado pelo outro. Eu tenho e sou o que o outro deseja, né? E aí as pessoas, elas estão muito vivenciando dentro da sua prática, né, da sua própria existência, o que o Jung vai chamar de persona. O que seria persona? Persona, no latim, significa a máscara do artista, certo? Máscara do artista. É você se ajustar ao que o outro deseja. Naquele espaço existe o quê? Regras, formas, maneiras, roupa, cheiro, etiqueta, ética. E você tem que se ajustar àquilo para ser aceito, para se sentir amado, né? Então, o desejo do outro social, vamos dizer assim, hoje passa muito pelo viés da imagem. E uma coisa que eu percebo é que a gente foi se distanciando desse cuidado subjetivo e fazendo tudo igual ao outro, né? Como diz lá, aquele grande... É o genérico, né? O autor lá, aquele que cantava rock lá, que era o Raul Seixas lá. Como é que ele fala? Maluco Beleza. Como é que começa essa música mesmo? Embora eu me esforce para ser... Como que começa? Um sujeito normal? Um sujeito normal. Então, e fazer tudo igual? E fazer tudo igual, essa é a ideia. Então, cada vez mais nós estamos ajustados a um modelo, e esse modelo tem um governo, um poder, e a gente, mesmo num período de maior liberdade, existe uma repetição massificada muito grande. E aí as pessoas se distanciam desse contato consigo mesmo, se distanciam. E a psicanálise, ela vai trazer você para uma dimensão onde você vai olhar para dentro de si, né? Onde você vai se reconciliar com a sua biografia traumática, onde você vai se reconciliar com os danos que talvez a família trouxe, e você vai conseguir talvez dar sentidos menos adoecedores, menos acumulador de tensões. Então,
eu percebo que por mais também que nós estamos mais livres, que não existe uma verdade subjugando, existe sim um conjunto de ideias que pode não ser apresentado como verdade, mas que tem poder sobre nós e que a gente acaba sendo o mesmo do outro, e se distanciando da nossa própria profundidade individual, né? Se distanciando desse conhecimento de si próprio, da psique, né? E a pessoa que consegue romper com isso, ela consegue construir uma originalidade que talvez vá lhe trazer um pouco mais de bem-estar, um pouco mais de tranquilidade com a existência. Porque ao mesmo tempo que as pessoas repetem o que o outro deseja dela, elas se sentem muito vazias, porque não tem uma originalidade, é um vácuo, uma ânsia. Por isso que o suicídio aumenta, né? E a psicanálise, não, ela vai trazer uma reflexão sobre você, cara. Fazer você olhar para você e se resolver. Então, eu acho isso magnífico. Eu acho que isso é, assim, todo mundo deveria fazer análise, né, no tempo atual, para poder se reconciliar consigo dentro desse mundo que exige muito, que convoca muito, etc. e tal. É como aquele livro, não sei se eu já indiquei, acho que o Rodrigo já indiquei, aquele livro do poeta alemão Rainer Maria Rilke, que ele escreve para um jovem que estava em dúvida se ele ia ser um literário, um poeta ou um militar, né? E aí esse jovem mandava os poemas que ele escrevia para o Rainer Maria Rilke. E o Rainer Maria Rilke respondia avaliando os poemas. E uma das coisas que o Rainer Maria Rilke sempre escreveu para ele nas primeiras cartas é: procurem estar dentro de você. Você está muito preocupado com fora de você. Entendeu? E aí tem um trecho até que ele diz assim, ó: ame os seus acontecimentos interiores. Procure verificá-los como um arqueólogo da sua própria alma. Se você chegar no final do seu dia e concluir que não foi bom, não o acuse, mas acuse a ti mesmo, pois não foi poeta o bastante para retirar, né, da água que você bebeu a alegria e a gratidão de estar poder matar a sede. Tantas outras coisas boas. Então, a gente está muito preocupado com fora, com a imagem, com a persona. E aí a gente está se perdendo de si mesmo, não é? E muitas vezes a gente percebe que nós cristãos, que deveríamos ter uma identidade mais profunda, também estamos perdidos dentro disso, né? O que você acha, pastor? Faz todo sentido isso. E o nosso maior exemplo disso tudo que você está falando aí na prática é o próprio Cristo. Que naquele contexto que ele chega, é um contexto completamente avesso de que o povo esperava um Messias, e quando ele chega, ele se autodeclara o Messias ali, e o povo estava esperando o quê? Não, nós precisamos de alguém que chegue e mete o pé na porta e resolva os nossos problemas, um revolucionário que nós vamos pegar em armas e vamos resolver tudo. Então, tinha um padrão estabelecido. E Jesus veio quebrando esse padrão. Uhum. Então, assim, Jesus, ele estava se movendo ali, falando: eu não sou igual a vocês e não quero que vocês sejam igual a todos. E ele chama essa responsabilidade para ele, né? Ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde. No meu ainda pequeno entendimento da psicanálise, que sou um estudante ainda inicial, do básico, vamos dizer assim, ele está falando assim: vocês precisam fazer análise de vocês mesmos. Porque vocês são mais do mesmo. E não é sobre isso. E eu não vim para trazer as coisas sobre isso. É outras coisas maiores. É a impressão que eu tenho que as pessoas, no geral, né, ou elas estão num narcisismo exacerbado ou numa baixa estima exacerbada, né?
Ou eu estou contra eu, ou eu estou fazendo do outro espelho, né? Ou seja, eu não tenho um laço com o outro. O outro existe para que eu me sinta importante. O outro existe para refletir a minha imagem. Então, mas por Isso que é disso? vazio demais. Por que disso também? O que eu vejo são os colonizadores do contemporâneo. Porque o que eu entendo se eu puder tirar proveito do outro, então legal. Se eu posso tirar um proveito do Rodrigo, eu vou grudar nele. E não é sobre isso o cristianismo. E não é sobre isso a psicanálise também. Não é isso? Sim. E o que nós vemos hoje? Nós vemos mais hoje isso. As pessoas levando a um ponto de se aproveitar da outra. E não respeitar a outra. Eu acho interessante um choque aí. Por quê? Se Deus, que é Deus, respeita o outro na essência das suas escolhas, eu quero ser louco de uma régia assim. Você quer ser louco? Você quer viver vida louca? Você quer fazer o que você bem entende? Deus não respeita. Tudo bem que cada um de nós vamos arcar com as nossas escolhas. Isso daí é uma outra esfera. Poxa, mas se eu falo que eu sigo um Deus, se eu falo que eu sigo um cristianismo, que tem todo esse aspecto de amor ao outro, de respeito ao outro, de não colonizar o outro, de ajudar o outro, e por que eu sou contra tudo isso? Porque não se conhece, porque não pratica as próprias palavras do Jesus que nós dizemos seguir. Uma coisa que eu observo também, Rodrigo, eu queria perguntar para você, o nosso relacionamento sempre né, com Deus, a natureza e o outro, e os objetos, certo? À medida que a tecnologia avançou de forma muito voraz, o número de objetos que está ao nosso alcance aumentou significativamente. Carros, telefones celulares, câmeras, né? Ou seja, o objeto, né, tomou um lugar muito significativo, né? E eu percebo que a forma como nós nos relacionamos com os objetos, de uma certa maneira, ela reproduz em nós um modelo de relacionamento também com o ser humano. Eu percebo que a nossa relação com os objetos é muito descartável, as coisas hoje, né? O celular, tudo é muito descartável, o carro, né? Isso começa ainda, até um economista amigo meu, Marcos Ramos, estava falando, né, de quando no Japão eles começaram a sacar que não deveriam fazer materiais, celulares, objetos, objetos em si que durassem muito. Isso é bom pensar. E aí, automaticamente, eu percebo que a forma como nos relacionamos com os objetos, determina a forma como a gente se relaciona com as pessoas, né? E aí eu vejo nisso daí uma dificuldade muito grande das pessoas se relacionarem hoje amorosamente. Você vê, as pessoas não fazem mais amizades que duram. Então, tudo muito descartável, tudo muito possível de bloquear, né? A palavra bloquear tá em alta. Você bloqueia a pessoa e já era, né? E se você notar, na geração anterior, eram as pessoas, as relações que determinavam como eu ia me relacionar com os objetos. Mas hoje não. É os objetos que determinam como eu vou me relacionar com as pessoas. Como é que você enxerga tudo isso? Que dica você deixa para nós, para não deixar ser dominado aí pelo materialismo? Quando você fez essa pergunta, Kleber, você estava pensando no Bauman ou não? Não. Não estava? Então eu vou evocar Zygmunt Bauman aqui para a mesa. Um ancestral. Vamos evocar o Bauman para responder essa questão desse novo tempo, né? Que a gente sai e a gente agora tem... As nossas relações agora são líquidas. Isso. Né? Então a gente pensa... Uma coisa interessante dos pensadores, assim... de ver como que eles usam a ética para capturar o momento. Por quê? Quando você captura o momento debaixo de uma ética,
Você percebe o momento e não julga. É interessantíssimo isso. Eu gosto dos pensadores porque quando você vê alguém fazendo um comentário do novo tempo ser líquido, parece que tem pelo que eu me percebi, assim, de ver alguns comentaristas e falando sobre Ballmer, parece que tem um erro nesse novo tempo. E Ballmer não quis dizer que estava errado. Ballmer quis dizer que acontece isso nesse tempo. E quando você estava falando de ser genérico, de copiar, e você chegou numa parte que eu achei muito interessante, por isso que tem muito suicídio. Por quê? O suicídio como cópia de tentativa de solução também. Então as pessoas precisam se inventar. O Forbes fala sobre isso, invenção e responsabilidade. Inventem uma vida, se responsabilizem por ela. É que não é todo mundo que vai achar legal, né? Então você vai ter que ter responsabilidade sobre essa invenção. Você faz uma pintura, vive uma vida diferenciada, mas agora você vai ter que ter responsabilidade sobre isso. Incrivelmente, isso vai tirar você desse circuito muito louco de ser genérico. E voltando aqui que o Kleber estava falando desse tempo, onde os objetos têm sido descartáveis, olha, mais uma vez, gente, como psicanalista, vou pensar aqui. Não é que os objetos são descartáveis atualmente do ponto de vista de que a empresa resolveu fazer isso descartável, então a gente está comprando um produto descartável. É porque a empresa percebeu que nós estamos descartando, então eles estão produzindo alguma coisa, o sistema produz aquilo que ele percebe que a gente está agindo assim. Então esse novo tempo, a máquina que produz alguma coisa para nós está atendendo a nossa demanda. É uma demanda nossa. O pai das relações públicas americano, eu sempre confundo o nome dele, mas ele era um sobrinho do Freud, inclusive, e nessa época a mulher não fumava, por exemplo, tanto quanto passou-se o movimento das mulheres fumar naquela época, porque ele percebeu que existia um desejo fálico, faltava alguma coisa fálica, e eles queriam colocar alguma coisa naquele momento, e colocaram o cigarro, com as mulheres mais bonitas que tinham, fizeram propaganda de cigarro e colocavam aquelas mulheres empoderadas fumando. Foi um estouro, né? Começaram todo mundo a fumar. Então a indústria produziu cigarros para as mulheres e tal. Então aderiu. Então, assim, existe uma demanda no feminino, alguma coisa que empoderasse ela, e foi percebido isso. Precisava de uma relação pública, alguém que capturasse isso, e ele foi atrás, inclusive de um psicanalista, e falou: o que o cigarro pode significar? E o psicanalista respondeu: o falo. Então, hoje, por exemplo, desde aquela época, Kleber, começou a se produzir algumas coisas com descartáveis, porque todo mundo não tem mais interesse em ter um carro e morrer com aquele carro. Ele quer trocar de carro, ele quer fazer isso. Então, as coisas vão ficando obsoletas. Então, está sendo se fabricando vários modelos de celulares. A ideia não é guardar dinheiro, é gastar, é consumir. É o consumo. É o consumo. Só para fechar essa ideia, para a gente pegar o Ballmer aqui, então o Ballmer fala sobre isso. Quando a gente pensa disso nas relações, o Ballmer já tinha capturado isso. O Ballmer já tinha capturado isso e viu que as relações deixaram de ser sólidas e elas estão agora líquidas. Só que o Ballmer não vê isso do ponto de vista moralista, ele vê do ponto de vista da ética, ele percebe esse movimento que está acontecendo hoje. Então a gente vê que o casamento ele se desfaz hoje. Então a pessoa casa com um contrato já hoje. Então a pessoa pode ela casa e descasa, é muito raro. E outra coisa, muitos casamentos que eram sólidos, assim, que já fazia parte da geração passada, 30, 40 anos de casamento, como alguns clientes que vão lá, eles falam assim: nossa, eu era 40 anos de casado, não dá para acreditar. Divorciei, 30 anos, tem pessoas que... Entendeu? E assim, não dá para acreditar, mas é porque existe um movimento hoje diferente. Então, aí agora, como lidar com isso, é que cada um, na sua própria atenção, no seu próprio momento, vai ter que buscar... O que a psicanálise propõe? Vamos falar sobre isso, né? Sobre o que isso tem causado em vocês, em cada um de vocês que tem passado nesse novo tempo, que as suas relações têm se perdido, né? Então, assim, a gente
vai ter que lidar isso com cada um. Mas é o nosso momento, eu acho que isso tem a ver, tem a ver com a gente, tem a ver com cada um de nós. Principalmente que o feminino tá num outro momento, assim, então... Eu gosto de pensar nisso, viu, Kleber? Eu não sou contra, não, o feminino hoje poder pedir um divórcio, poder achar que não tem uma obrigatoriedade de estar num relacionamento. Então, isso mudou muito, que você pode ver que muitas mulheres que pedem o divórcio hoje, que não poderia isso, nem imaginar isso num momento de Jesus ali, aquela sociedade, até 1900 e alguma coisa aqui no nosso país também. A mulher hoje está vivendo uma grande oportunidade na história, eu acredito, né? Mas nem todas sabem fazer um bom uso, né? Que aí é como a gente acabou de dizer. Ela vai copiando o homem numa determinada situação e não inventa nesse novo tempo. É um tempo de inventar, não é um tempo de copiar. Porque ela pode ter todas as atribuições, os benefícios que o homem tem hoje, né? E ao mesmo tempo se manter feminina, né? Então a mulher que consegue transitar bem nisso é uma mulher bem resolvida, uma mulher preciosa, vamos dizer assim, não que as outras não sejam, mas preciosa para ela mesma, eu quero dizer, sabe? Porque no passado a mulher, né, período patriarcal, ela era subjugada pelo homem. Aí, com a mudança desse cenário, a mulher ganha um certo empoderamento, né? E aí fazer um bom uso sem diminuir ou drenar ou desnutrir a sua feminilidade, fica fantástico, né? Fica fantástico. Você encontra mulheres fantásticas hoje em dia. Fantástica, por quê? Porque sabe fazer o bom uso, né? Faz um bom uso do lugar social que o mundo deu e, ao mesmo tempo, se mantém feminina, que é aquilo que o modo de gozo delas, né, da mulher, é muito organizador de tudo, né, que é o amor. Que é o amor. A mulher tem uma demanda de amor muito grande, né? Então, ela goza. O modo de gozo da mulher é ser amada, é amar. O modo de gozo do homem é ter poder, é diferente, né? Felicidade para o homem é aumento de poder, né? Infelicidade para o homem, diminuição de poder. Você vê quando uma roda de homens, o que os homens vão estar falando? O meu carro, o meu salário, né? A moça que eu fiquei, cuidando dos meninos e tal. E as mulheres não, vão estar falando das relações, né? Então, só que aí o que acontece hoje, como diz o Jung, né? Os autores junguianos. A mulher como lua, né? E o homem como sol. Quando a lua se aproxima muito do sol, que ela perde? O seu brilho. Então a feminilidade escapa quando ela troca o modo de gozo dela pelo modo de gozo do homem. Da mesma forma o homem hoje, um homem carente, um homem chorão, né? Um homem que chega no divã chorando, tá com carência de um abraço da mulher, a mulher só briga com ele, só xinga ele. Entendeu? Isso acontece. O homem tá fracão hoje, tá fracão, os meninos tá fraco. Tá frágil, tá carente, a mulher empoderada. Então, você vê que até nisso é uma oportunidade de ouro, né? Você poder contar com alguém que chega, falando do homem, e te ajuda com o salário, com isso, aquilo, outro, mas aí o homem não consegue lidar bem com isso. É uma oportunidade de ouro a mulher hoje poder, além de ser esse dispositivo de amor que organiza o ambiente, né? Porque ela é da prole, mas também poder ganhar dinheiro, poder ser uma doutora, né? Mas muitas vezes a mulher esquece do seu modo de gozo, se distrai com o modo de gozo do outro e fica perdida dentro de si. Da mesma forma o homem. Então, tudo requer o quê? Esse encontro consigo mesmo. E aí a gente cai na psicanálise. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né?
tudo cai. O mundo hoje está cheio de possibilidades, mas e aí? Você está trabalhando a sua individualidade dentro desse campo? Ou você está sendo apenas um reflexo do que querem e você está aí perdido dentro de si? Né? Nós estamos indo aí já para os finalmente, né? A verdade é, a psicanálise hoje ela é fundamental, né? Para que as pessoas consigam se organizar dentro de si, para não ser devastado pelo mundo externo e as suas demandas, né? Então, mais do que nunca, nós estamos aqui para indicar a psicanálise para você. Se você não fez análise, se você não faz análise, né? Por favor, nosso instituto está aí, ó, há 10 anos aberto, né, Rodrigo? Há 10 anos atendemos crianças, adolescentes, casais, adultos. Procure-nos, Instituto da Família, né? E mais do que nunca, nós precisamos de mais profissionais. A demanda é muito maior do que os profissionais que temos é capaz de dar conta. Então, a demanda é gigantesca. Então, se você tem interesse em ser um psicanalista, entre em contato conosco também, né? Nós estamos em férias aí e fevereiro volta às aulas, é o período de você fazer a sua matrícula, de você estar conosco. É uma profissão que a psicanálise otimiza a sua inteligência, você com você mesmo. A psicanálise otimiza a sua inteligência social, você em relação ao outro. A psicanálise otimiza a sua inteligência lógica, você em relação ao saber. Quem lê psicanálise lê qualquer coisa. É uma profissão que não depende de um corpo jovial. Então você pode praticar ela bem velhinho, né? Bem velhinho, só não pode ter Alzheimer, né? Então um psicanalista com Alzheimer não vai dar certo. Vai dar ruim. O cliente vai falar uma coisa e já vai esquecer. Entendeu? Brincadeiras à parte. Mas é uma profissão que remunera de forma muito substancial, assim, ele contempla o lado financeiro. É uma profissão estimada, onde você chega e você fala que você é um psicanalista, você é estimado. Então, entre em contato com a gente. Quero deixar aqui o William dar suas considerações finais e tocando a importância aí de fazer análise, de repente de ser um profissional também. E nós vamos nos despedindo de vocês. Nosso primeiro, pense nisso. Pense em tudo que nós falamos. Muito bem colocado, Kleber. E sobre as minhas considerações finais, agradecer por estar nessa mesa tão boa. Que momento bom a gente poder estar aqui falando sobre assuntos importantes, né? Com você, com o Rodrigo. Para mim foi um privilégio, eu agradeço. E sobre a psicanálise, né? Realmente é algo encantador, apaixonante. E de fato, se você ainda não conhece, não ouviu, não leu nada sobre, esse é o momento. É o momento que você, inclusive, pode transicionar de carreira. Não sei, você atua em outras áreas, né? Você trabalha com outras coisas, você pode começar a aprender, a desenvolver, até o ponto de você começar uma transição. Olha só o quão a psicanálise permite, né, o indivíduo também transitar em outros ambientes, em outros aspectos, além do autoconhecimento, além de ser uma ciência profunda, uma ciência que realmente desperta o conhecimento profundo de nós e de tantas coisas que nos permeia. Então é sobre isso, procure o Instituto da Família. O Kleber já disse muito bem aqui, há mais de 10 anos estabelecido, formou aí algumas centenas de pessoas. O Rodrigo, acho que é fruto disso, né, Rodrigo? Sim. Passou no Instituto, ali como aluno, e hoje é um professor. Olha só, primeira turma, é um professor. E hoje aqui ele derramou muita sabedoria, né, muito conhecimento para nós. Olha que precioso. Então, você imagina você poder chegar no nível dele aqui. Olha que coisa privilegiada, né? Que privilégio para a pessoa. Então, e é possível. Então, você vem, procure-nos.
As matrículas estão abertas e nós temos a certeza que será um tempo de bênção para você. Mas como é que fica o evangelho? Como é que fica a teologia? Não, nós não descartamos nada disso, né? O Instituto ele trabalha diante de uma cosmovisão cristã e isso é preservado, isso é respeitado, tá ok? E é bom sempre deixar isso muito claro, que a psicanálise como ciência é uma ferramenta que vai ajudar mais ainda você a transitar aonde você precisa para cuidar de você e também do outro. Rodrigão, professor Rodrigo, músico, empresário, né? Escritor, tem que virar escritor também, né? Precisamos escrever. Precisamos sim. Ô, gente, obrigado aí, Kleber, oportunidade. Pastor, a gente estar junto aqui. E é isso, acho que a psicanálise não tem nada contra a religião. Acho que a psicanálise faz uma análise da religião, é diferente de você. Vai contra, o Freud era ateu. Quem fala isso são cristãos que não leram o Freud. Não conhece. O Freud era um analista e o fato dele discordar, ou discordar não, né? Ou discordar de si mesmo e do fato do Freud pensar como que agia um homem com relação a Deus não o torna um ateu, né? Então ele era um analista, então ele analisava, então acho que tem uma diferença aí. Tem muita gente que pensa, não dá certo psicanálise, cristianismo, eu acho que dá super certo, principalmente na questão clínica e pastorado no sentido de atendimento. É perfeito, porque você vai pegar ali num atendimento com o seu membro e dividir quando ele está falando de si, do outro, e responsabilizar ele, vai ajudar muito. Exatamente. Né? É uma questão clínica. Então, realmente, eu comecei no Instituto há muitos anos, estamos aí, e eu, para finalizar, vou dizer que a psicanálise foi que eu fiz para tentar me dar um sentido e acabei que fiquei com a psicanálise como aquilo que todo dia me convoca. Tipo, quando eu tô no mundo perdido e tô vendo o outro numa evidência, foi através da psicanálise que eu falei assim, opa, sou eu. Sou eu. Eu preciso de me ver em tudo isso daqui. Isso aí. E nós estamos aqui entre a gestão do Instituto, né? O Rodrigo faz parte do pedagógico comigo, né? Dando aula, né? Temos outros professores e o Willis está conosco também como diretor administrativo. Então nós estamos aqui com o colegiado gestor do Instituto, para nós é uma honra. E você, aluno, mantém-se firme nessas férias, assistindo nossa jornada psicanalítica que vem a semana que vem. Quem sabe a gente consegue fazer algumas lives juntos. Semana que vem nós teremos aí a jornada psicanalítica. Nós vamos definir o horário, vamos fazer posts e tudo, e você fica ligadinho, tá ok? Daqui 15 dias, esse ano nós não faremos mais podcast, mas em janeiro nós estaremos de volta, fazendo aí pelo menos 2 ao mês. Um grande abraço, que Deus abençoe você e vem pra cá, porque a psicanálise pode te ajudar muito e quem sabe te dar uma profissão maravilhosa. Grande abraço a todos vocês.